Então, galera, eu vou falar aqui sobre o Oriente Médio, sobre os conflitos que estão tendo lá. O Oriente Médio, ele possui uma área de 7 milhões e 200 mil quilômetros quadrados e ele abrange os continentes da Europa, da Ásia e da África. Lá no Oriente Médio, ele fica atravessado entre importantes rotas comerciais que liga o Extremo Oriente à Oceania da Europa. Lá no Oriente Médio, o clima de lá, as principais características do clima é o clima árido, altas temperaturas, as temperaturas lá são muito elevadas, lá tem solos muito inférteis, lá tem pouco solo fértil. Lá também tem muitas jazidas de petróleo que foram descobertas há mais de um século. E por causa dessas jazidas de petróleo, tem muitos conflitos intra-regionais que têm a participação direta ou indireta das grandes potências aqui do Ocidente, que ajuda financeiramente ou em armamentos. A partir dos anos de 1920, as companhias britânicas e estadunidenses elas ficam brigando entre si para tomarem de conta de fato, para liderarem lá as jazidas de petróleo do Oriente Médio. Para explicar melhor os conflitos do Oriente Médio, é muito importante entender que lá tem muitos conflitos por causa de água, por causa de petróleo e por causa do solo. Isso explica a questão dos conflitos que tem lá no Oriente Médio. Para compreender as raízes dos atuais conflitos que assolam o Oriente Médio, é preciso a gente voltar lá para a Idade Antiga, no qual, no século I, a Palestina pertencia ao Império Romano, e lá tinha muitos judeus que acreditavam que a Palestina era a terra prometida. E a todo custo, eles tentavam libertar a Palestina do Império Romano. Eles fizeram uma revolta em 66 a 70 e fizeram outra revolta de 132 a 135. E nenhuma tiveram sucesso, eles foram violentamente reprimidos e foram expulsos da Palestina. A partir daí, eles espalharam por todo o mundo antigo. Esse espalhamento dos judeus foi conhecido como uma diáspora. E essa diáspora, eles andavam em comunidade e eram liderados pelos seus sacerdotes, que eram os rabinos, e tinham total crença no Torá, que era a Bíblia judaica dos judeus, a Bíblia judaica dos judeus. No século VII, os árabes muçulmanos, unidos pelo Corão, que era o livro sagrado dos muçulmanos, e liderado pelos califas, eles conquistaram muitas terras no Oriente Médio, inclusive a Palestina, e árabes e judeus conseguiram viver pacificamente por muito tempo, por muitos séculos, apesar de suas diferenças. Eu vou falar sobre a questão da Palestina. Bom, a Liga Árabe declarou estar sendo injustiçada pela partilha da ONU, então decidiu declarar guerra contra Israel no final de 1948. Grande ajuda financeira, Israel conseguiu ganhar a guerra porque ela estava mais forte que a Palestina, e então a Palestina foi dividida em vários países, em várias partes. Por exemplo, Israel ele ficou com a maior parte da Palestina. Cerca de 750 mil palestinos tiveram que sair de suas terras e viver em campos de refugiados. E então eles perderam grande parte de seus direitos e foram tratados como subcidadãos. E essa tragédia foi conhecida como questão palestina. A questão palestina. Considerando-se injustiçado pela partilha da ONU, a Liga Árabe, aliança militar formada pelo Egito, Transjordânia, Líbano e Síria, iniciou em 1948 uma guerra contra Israel. Com apoio financeiro internacional, Israel venceu a guerra e tornou-se o mais poderoso. O território palestino foi dividido no plano da partilha da ONU entre vários países, sendo que Israel ficou com a maior parte das terras. Derrotados, cerca de 750 mil palestinos foram expulsos de suas próprias terras e passaram a viver
em campos de refugiados criados por países vizinhos árabes, como a Jordânia, a Síria, o Líbano, ou em territórios ocupados por Israel. Nesses territórios ocupados, os palestinos passaram a perder parte de seus direitos e também a ser vistos como subcidadãos. Essa tragédia ficou conhecida como a questão palestina. Guerra de Suez, 1956. Israel, França e Grã-Bretanha versus Egito. Adapto do nacionalismo árabe. O presidente do Egito, Ganabal Abdi El Nasser, nacionalizou o canal de Suez, contrariando interesses das potências ocidentais. O exército israelense, com o apoio dos britânicos e dos franceses, atacou as forças egípcias. O Sinai foi ocupado e ficou sob o controle israelense até março de 1957. Guerra dos 6 Dias, 1967. Israel versus Egito, Jordânia e Egito. Na Guerra dos 6 Dias, Israel atacou o Egito, a Síria e a Jordânia e ocupou o Sinai, na faixa de Gaza, a Cisjordânia e a colônia de Golã. Graças à sua superioridade bélica, os judeus venceram a guerra apenas em 6 dias. Após a Segunda Guerra Mundial, os conflitos entre o Estado Árabe e os Estados israelenses se intensificaram. Um desses conflitos ficou conhecido como a Guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, um feriado israelense. Em 6 de outubro de 1973, o exército do Egito e da Síria atacaram o exército de Israel. Sendo uma surpresa, eles conseguiram avançar 15 metros em relação à fronteira. No entanto, apesar com seu poder bélico, o Estado de Israel conseguiu vencer a guerra em 20 dias. Em resposta, a OPEP suspendeu a venda do uso do petróleo para os aliados de Israel, provocando com isso um extraordinário aumento no preço do petróleo. Essas graves consequências para a economia mundial, inclusive a brasileira. Essa crise ficou conhecida como a crise do petróleo. Outra guerra foi a Guerra do Líbano, que aconteceu em 1982, que foi contra Israel e Palestina. Em procura, Israel lançou uma Operação Paz na Galileia, em procura da OLP, a Organização da Liberação dos Palestinos, que se situava em parte da Líbia, do Líbano. Nessa procura, eles acabaram invadindo a capital do Líbano e ficando por lá por 2 meses. Após isso, eles acabaram deixando a capital e voltando o exército para a região sul do país, que permanece até lá. Eu vou falar sobre o caso do Irã. O Irã é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, situado entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Com seus 78.470.000 habitantes, distribuído por diversas etnias, em sua imensa maioria são seguidores do islamismo. 90% deles são xiitas. Xiitas é uma corrente do islamismo que considera o Corão a sua única fonte de ensinamento religioso. Em 1953, Shah Reza Pahlavi liderou um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. Shah é um título da nobreza persa que equivale ao de imperador. Mas voltando, Pahlavi liderou um golpe de Estado que era apoiado pelos Estados Unidos e, a partir daí, ele passou a governar o país como um ditador. 10 anos depois, o governo de Pahlavi pôs em prática medidas modernizantes que incluíam a reforma agrária e a extensão do voto à mulher. Paralelamente a isso, eles usavam armas dos Estados Unidos de última geração para reprimir seus opositores
e impor costumes ocidentais à maioria muçulmana. No final de 1978, juntando a corrupção, a ocidentalização e a ditadura, o governo de Pahlavi conseguiu construir uma grande insatisfação no povo, que isso virou uma ira e explodiu em uma grande manifestação em massa. No início de 1979, depois de tanta insatisfação e luta para tirar o ditador do poder, foi nesse ano em que eles conseguiram depor o Pahlavi, obrigando a fugir do país, e Khomeini regressou e foi recebido triunfalmente em Teherã, capital do Irã, onde ele proclamou a independência islâmica. É só isso. Eu vou falar um pouco sobre Ruhollah Khomeini. No dia 1º de fevereiro de 1979, foi marcada pela revolução política ocorrida no Irã, que foi comandada por Khomeini, que após muitos anos de oposição ao governo ditatorial, ele foi expulso do seu país, território nacional, para a nação dele de origem. Eu vou falar um pouco sobre o Irã na ditadura do Shah. Declarada como uma monarquia autocrática pró-ocidental, o Irã vivia sob o regime ditatorial, comandado pelo Shah Mohammed, desde 1941. Eu vou explicar um pouco sobre quem foi Ruhollah Khomeini. Ele foi nascido em Khomeini, em 1901. Ele foi um líder espiritual político iraniano. Ele se familiarizou com o conceito de marítimo empregado pela fé xiita, principalmente após ficar órfão. Ele estabeleceu-se na cidade de Qom. Ele se integrou à Assembleia Teológica e aprofundou os conhecimentos em literatura e mais em direitos islâmicos. Eu vou falar um pouco sobre a Revolução e a volta dele para o território iraniano, que foi no começo de 1979. Ele ainda estava em Paris, criou o Conselho da Revolução Islâmica. Nesse mesmo período, a onda de pessoas insatisfação de muitas pessoas insatisfeitas foram para a rua exigindo a saída do Shah. Pouco tempo após as reivindicações, o Mohammed e sua família fugiram do Irã. E Khomeini ele voltou para o Irã, né, nessa parte. As primeiras ações dele foi nomear como primeiro-ministro o provisório Mehdi, ou Barzaghan. Ele impulsionou os comitês de guardiões da revolução, assim que chamavam, que eles executaram milhares de membros da política de Shah, que eram opositores do novo regime oficiais do exército político partidário que estava ligado ao antigo governo. E em abril de 1979, Khomeini ele proclamou a República Islâmica. E em agosto foram realizadas algumas eleições para a Assembleia Constituinte, na qual o Partido Revolucionário Islâmico se destacou e o Khomeini se elevou. E a partir de 1980, o absoluto teocrata do país, representante do governo